Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin sustentando a faixa de 60 mil dólares. Será que é agora que a gente vai subir? É isso que eu quero discutir com você nesse vídeo. Quando que a gente pode considerar que o Bitcoin vai subir? Eu quero te mostrar os cenários mais importantes. Então, fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Amanhã analisarei diversos ativos. Altcoins que você pediu nos 2 últimos dias e também as altcoins que você pediu hoje. Então, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie. Amanhã a gente vai analisar dezenas deles. Então, comentários estão abertos. Mas, o que esperar do Bitcoin? Já que a guerra conflito lá no Oriente Médio ainda não está solucionado. Um país atacou o outro país falou que vai retaliar e isso ainda não aconteceu. É justamente por isso que o mercado tem uma pausa nas tensões. E sim, o mercado teve ontem uma aversão ao risco. Antes de ontem, uma aversão ao risco. O mercado só caiu por isso? Obviamente que não. A gente vinha discutindo que correções poderiam acontecer. E o histórico não me deixa mentir. Eu venho falando justamente sobre esta possibilidade. Pois bem, iniciamos uma correção no Bitcoin. O Bitcoin que teve toda a sua aceleração lá de baixo, dos 52 mil dólares até 66.400, começou uma correção e atingiu a área de 61 mil dólares. Ponto de retração inicial que começa a fazer mais sentido para quem queria se expor. Altcoins estão também corrigindo. A gente está vendo correções depois de ter rompido o Total 3, um padrão que poderia ser encarado como um canal de baixa ou como uma cunha descendente megafônica. Rompimento para cima, teste, rejeição, abre espaço justamente para este movimento. Macro no Bitcoin também segue hiper mega blaster Pikachu Charizard bullish. Não tenho como ser mais enfático em te informar que enquanto a gente mantém a rejeição das faixas de 38,2 de Fibonacci. Vamos traçar de novo? Vamos! Enquanto a gente rejeita esta faixa no mensal, a maior probabilidade segue de bandeira de alta e tem alvos 87, 104 e 153 dólares, 153, 154 dólares. Então, no macro, a gente tem um cenário bacana. E essa correção começa a ficar interessante. Você pode se perguntar, o que você está fazendo então? Lembrando o que eu fiz nas últimas semanas. Eu me expus, e tudo isso está muito transparente e datado e documentado nos vídeos. Então volte nos meus últimos vídeos, nos meus vídeos lá de julho, nos meus vídeos lá de agosto, nos meus vídeos de começo de setembro. E veja que eu estava comprando e eu venho aumentando a minha exposição, eventualmente no Bitcoin e também em altcoins. Por quê? Porque as altcoins permitem que a gente tenha maior exposição ao risco e em uma alt-season, algo que eu falei neste final de semana, quando temos uma alt-season, a gente tem uma capacidade de aumentar ainda mais a quantidade de bitcoins. Se você perdeu esses vídeos, na descrição aqui desse vídeo tem 2 links, assista. Portanto, eu venho comprando e fiquei extremamente cauteloso no curto prazo. Vamos voltar aqui. No curto prazo eu fiquei extremamente cauteloso. Por quê? Porque a gente acelerou muito e começou
de fato, a entrar em euforia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Semana passada, a gente entrou em ganância. Ontem, a gente tinha atingido, na verdade, ontem, de antes de ontem para ontem, fase neutra, e a gente já começa, lembra que eu falei ontem? A gente já começa a flertar com o medo. Maravilha? Se estamos flertando com o medo, a gente começa a ficar interessado. Mas, o que eu estou de fato fazendo? Eu estou de braços cruzados. Por quê? Porque eu já tenho uma exposição muito confortável. Eu tenho 86% do meu capital comprado, deixando uma parcela adicional para um evento de baixa mais agressivo. Isso pode acontecer? E eu te falo com toda tranquilidade. Sim, pode acontecer por uma série de fatores. E você não precisa ficar tentando adivinhar o que de fato vai trazer um movimento de correção. Você tem que estar pronto para ele. É o que eu venho alertando. Gente, olha para cima no movimento macro, mas tenha sempre uma visão ampla, com vários cenários de alta e baixa no curto prazo, porque isso é algo normal de acontecer. Então, mais uma vez, alerta. Você deve, no macro, enquanto a gente tem um movimento mais provável de alta no total 3 altcoins, você deve entender, lindo, maravilha, mas enquanto no curtíssimo prazo a gente está numa fase de acumulação, você tem que ter a cautela para euforia, para ganância. E você tem que começar a sorrir e ter caixa para isso, algo que a gente veio falando nas 2 últimas semanas, quando o mercado cai. Quando o mercado tem cada vez mais players falando, agora já era. É o terceiro conflito mundial, eu não posso falar aquela outra palavra. É queda livre, agora já era. Quem torceu para 70, 80, 100 vai perder dinheiro, vamos a 40, 30, 12. Quando você começa a ouvir isso novamente, você tem que sim começar a sorrir. Luan, blá blá blá, eu entendi. Só que quais são os pontos que você vai considerar exposição? Eu vou considerar exposição abaixo de 60 mil dólares. Na verdade, eu vou considerar a exposição abaixo de 57.800. Por quê? Porque eu me expus em quedas muito interessantes que nós tivemos lá atrás. Na verdade, a gente teve quedas bem no começo de setembro nas altcoins que foram bem bacanas. E eu comprei o Bitcoin nesta faixa para o longuíssimo prazo, 54 mil dólares. Então agora eu não preciso sair correndo para comprar. Eu tenho exposição. Eu comprei quando todo mundo estava morrendo de medo. E agora eu tenho esta tranquilidade. Braço cruzado. Se o mercado começar a perder estes pontos, eu começo a ficar cada vez mais bullish. Por quê? Se a gente começar a perder 60, entenda, eu não estou aqui tentando adivinhar o que vai acontecer. Veja o que eu estou falando. Se o mercado começar a perder 60, eu vou olhar para as faixas de retração de 618, que é uma faixa de retração importante. A gente formou um topo, fundo ascendente, e aí sim a gente pode acelerar. Qualquer valor acima de 52.400 é um fundo ascendente no gráfico semanal e diário. Sim, qualquer movimento acima deste fundo aqui é um fundo ascendente, o que é bullish também. Então, se eu começar a ver o mercado cair, começar a flertar com faixas inferiores aos 60 e aos 57, eu vou olhar para quê? Liquidações. Tivemos liquidações ontem? Vamos dar uma olhada se nós tivemos liquidações.
Sim, ontem nós tivemos liquidações na casa de 580 bilhões. Na verdade, 580 milhões. Meu Deus, se fosse 580 bilhões, tinha acabado o mercado. 580 milhões de dólares. A gente teve liquidações maiores no começo de abril, que foi justamente no conflito no Oriente Médio, e no carry trade, no começo de agosto. Então, é importante? É importante. Pode ser que a gente sustente? Pode ser. Mas, se a gente perder essas faixas, eu vou olhar para níveis de liquidação mais elevados. Então, eu quero ver a galera sendo liquidada, porque este é um indicador muito importante. O volume de negociação também tende a ser mais elevado quando existem liquidações. E eu vou ficar atento ao nível de medo e ganância. Quando o nível de medo e ganância bater em medo extremo, eu sei que este será um ponto que eu me interesso em comprar. E pode ser sim, como a gente trabalha com probabilidade, pode ser sim o mesmo cenário dos últimos movimentos de baixa. Luan, mas eu não confio neste indicador. Eu já mostrei aqui anteriormente e eu fiz uma tabela que eu mostro, de acordo com esse indicador de medo e ganância, quando você compra no medo extremo e vende na ganância ou ganância extrema, você tem sim retorno financeiro, não importa se o mercado está subindo ou ele está caindo. É óbvio que os maiores retornos são quando o mercado está subindo. Mas aqui, como você pode ver, trade Bitcoin, Fear and Greed, comprando no medo extremo, vendendo na ganância e ganância extrema. Se você tivesse feito isso desde 2020, você já teria uma multiplicação de mais de 25 vezes. Comprando quando a gente atingiu medo extremo, a gente atingiu no dia 5/8 e também atingimos no começo de setembro, você pode ter um retorno, se a gente atingir os 100 mil dólares, de 44 vezes. Isso falando de compra, venda, reinvestimento. Mas em todas as vezes, veja aqui, todas as vezes, eu posso até apagar este aqui para não considerar ainda confirmado, tá? Então aqui a gente tira isso aqui, fica zero. Mas todas as outras vezes em que você comprou o Bitcoin no medo extremo, olha só, você teve retorno mesmo no bear market. Está prestando atenção? Mesmo no bear market, você tem a capacidade de ter ganho financeiro usando este indicador. Então, ele é um indicador muito interessante. É 100%? Não. Da mesma forma que não é 100% o gap. Nós temos ainda dois gaps abertos. Eu considero que este gap em 60.230 ainda está aberto, mas por uma faixa bem pequena. Ele pode ser ignorado? Pode. Porque a gente teve uma pernada que levou ele a uma proximidade muito grande do gap ser fechado. Mas a gente não pode esquecer do gap lá em 52.950. E eu sei que falar de 52.950, quando a gente está em quase 62 mil, é algo que não agrada as pessoas. Mas quem comprou narrativa de alta eterna aqui, e eu sei que teve muita gente, e a galera que agora está desesperada, é a galera agora que está sendo liquidada, quem comprou a narrativa aqui, se já não perdeu bastante dinheiro, corre o risco de perder. Então, o ponto não é que algo vai acontecer, é se acontecer, o que acontece com o seu dinheiro. É o que eu venho falando, gente. É estar preparado. E eu estou te falando aqui o que eu vou fazer se começarmos a perder esta faixa, começar a flertar com áreas inferiores, que vão com certeza nos levar a liquidações gigantes. Mais de 1 bilhão de liquidação, com certeza. Se a gente perder os 60, nesse nível de euforia, isso será um movimento extremamente agressivo. Vai levar também a faixa de medo extremo, combinando isso com, quem sabe, o fechamento do gap. Então eu que tenho uma exposição confortável,
eu só vou me expor abaixo desses pontos. Por quê? Porque eu venho me expondo, eu tenho um preço médio em vários bons projetos, alfas, que me deixam muito tranquilo. Mas eu estou falando dos alfas. E as gemas? Eu comprei gemas no final de semana, ontem, e um detalhe, a gente tem vários bons projetos pequenos, que são aqueles projetos que têm um maior risco, mas que também têm uma maior probabilidade. Não probabilidade, maior potencial, essa é a palavra, de trazer retornos extremamente agressivos. E eu tenho um equilíbrio entre projetos mais consolidados e projetos menores, que são mais perigosos, mas com um bom equilíbrio nos colocam um cenário bem interessante pela frente. E obviamente eu apresento isso para os integrantes do grupo Prêmio e Desafio. Então eu estou te falando o que eu estou fazendo e o que eu estou apresentando para os meus times, de forma totalmente transparente. Não é o que você vai comprar. Bom, para você saber isso, você tem que ser integrante, obviamente, do Prêmio e Desafio. Entender as estratégias, o que eu realizei, quais são as minhas proteções. Eu tenho operação de proteção de capital. Por quê? Porque eu tenho exposição. Então, se o mercado cair, eu tenho que sim ter um artifício para capitalizar e lucrar com uma movimentação que possa nos levar a 57 ou até ao fechamento do gap. Maravilha? Eu estou de olho atento a isso. E vejo que para você que quer surfar esse mercado sem ficar comprando narrativa de alta eterna e queda eterna, você precisa ter planos. É exatamente o que eu faço e o que eu entrego para os times Prêmio e Desafio. Se você quer informações desses dois grupos que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, que é o local onde eu apresento 100% da minha carteira, dos meus trades, estratégias por trás dos trades, tem diversas aulas para te dar base, suporte 1-1 comigo, sim, você fala comigo. Você está falando com o cara, o guru, o analista que você acompanha, você tem esse contato? Porque todo mundo do Premium tem esse contato diretamente comigo. Todo mundo do Desafio tem esse contato diretamente comigo. Isso faz grande diferença. Ontem eu passei o dia inteiro discutindo estratégias distintas para cada perfil, para cada cenário. Isso é extremamente importante. E você que é meu integrante, você não me deixe mentir. Você é integrante do Premium? Deixa aqui. Responde se de fato eu dou esse suporte ou não, porque muita gente, de fato, que produz conteúdo é inalcançável. Eu sempre faço questão de ser acessível para os meus integrantes, porque é base, gente, tirar dúvida direto. Perguntou, resolveu? Isso é importante. Velocidade, entender as estratégias é importante. Discutir a minha realidade para trazer os movimentos para a sua realidade é vital. Bom, você quer mais informações? Entra no grupo geral, o link está na descrição do vídeo, vai lá na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial na FX. Clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Luan, você falou 18 minutos e até agora você não falou quando que vai subir. Vamos lá. A gente tem que olhar com muito cuidado para o movimento de correção em potencial que pode sim nos levar abaixo dos 60 e abaixo principalmente deste ponto. Se ele não sustentar estas áreas aqui, a gente vai caminhar lá para o fechamento do gap. Um ponto muito crítico é fechamento de gap, alta de liquidações e o medo extremo. O medo extremo é um indicador muito bacana que você pode utilizar. Certo? Combine isso com Fibonacci, áreas de suporte. Você tem ali pontos críticos que podem te trazer risco e retorno, áreas de buy zone bem interessantes. Mas Luan, eu quero saber de fato quando que a gente vai subir. E a gente tem de forma bem simples aqui. Eu vou limpar este gráfico aqui e eu te mostro o seguinte. A gente teve uma aceleração. A gente teve
um leve rompimento sem confirmação, tá? A gente teve este leve rompimento sem confirmação. A gente foi lá, não confirmou, voltou tudo. Então a gente tem que olhar para este topo e este ponto aqui. Por que este ponto aqui? Porque estes pontos serviram como resistência e suporte, principalmente no último dia de setembro. A gente teve a perda desta faixa de 62.700 e a gente teve uma pernada mais extrema para baixo. Então aqui, este é o ponto, e eu quero colocar em vermelho, vamos colocar em vermelho, tá? Vou colocar até um pouquinho mais forte. Este é o ponto que a gente precisa transpor. Esta é a resistência mais importante no momento. E eu quero sim colocar um número zerado. Por segurança, 63 a 66 mil dólares. A gente tem um paredão neste momento. Por que este ponto? Suporte, resistência. Passou desta faixa, a gente tem caminho muito mais provável para o rompimento, inclusive desta faixa de 70 mil dólares, que era uma resistência, podemos considerar uma resistência importante. Por quê? Porque este ponto é um ponto, inclusive, que a gente pode, olha só, considerar aqui, ó. Se eu puxo esta linha, que é uma linha que também faz total confluência, olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4 toques, falho, rompimento falho, vamos mudar de cor, vermelho também. Uma vez que eu tenho o rompimento deste ponto com esta resistência, a gente caminha diretamente para esta área de resistência, mas depois de tamanha movimentação, e aí você entende, combinado com uma aversão ao risco que vem por conta deste conflito, você tem neste cenário um cenário bem interessante e com maior probabilidade de rompimento das resistências e início de uma segunda pernada de alta para o mercado, que vem com o Bitcoin. Tá? Aqui. Este é um movimento projetado. Então, eu enxergo que hoje o ponto mais crítico de rompimento está nesta faixa vermelha entre 63 e 66 mil dólares. Você entendeu quais são as minhas considerações para cenários abaixo? E agora você tem que levar em conta que sim, este é um ponto muito crítico, extremo, porque a gente também tem média de 200 dias muito próximo, começa a subir, isso aqui começa a subir para essas faixas. Nós temos também as faixas de VPVR. Olha só, o ponto de controle está aqui em 63, deixa eu só ajustar. Eu quero confirmar este ponto de controle, tirando as faixas inferiores. 63, tá? Eu vou colocar 63, porque sim, começa a ser uma faixa interessante e é a base deste caixote de resistência. Só que a gente tem ainda resistências acima, rompendo, a gente abre espaço para uma faixa em que a gente tem menos volume, ou seja, acaba sendo também uma faixa com uma menor dificuldade de transpor. Resumidamente, considerando todas as confluências, vencer este ponto de intersecção aqui é o ponto que vai levar com uma maior probabilidade altas para o longo prazo. Que pode transformar o outubro em Pumptober. Muita gente fala de Pumptober, ou seja, outubro de alta, outubro do pump. É isso aqui.
É isso que você tem que olhar. Então você que está com uma visão super bullish, é isso aqui que você tem que torcer para acontecer. Ah, Luan, mas torcida não é algo muito bacana. Sim, eu concordo, mas é uma torcida com base, pezinho no chão. E o que você tem que olhar é equilíbrio entre caixa e exposição. Por quê? Porque o mercado ele pode simplesmente explodir a qualquer momento. Normalmente, quando a gente tem eventos de conflito, seja no local que for, a gente tem aquele primeiro movimento de baixa, e se o mercado não vê uma escalada daquele conflito, daquele cenário, ele tem uma recuperação muito rápida. Lembre-se disso, foi o que aconteceu em abril. Lembra o que aconteceu em abril? Pois bem, a gente teve uma recuperação muito rápida. E é isso que você tem que ficar atento. Tá? Então, qual é o cenário? Quem tem exposição e está, de fato, muito bem exposto, você pode ter essa tranquilidade, essa paciência, um sorriso no rosto. Eu tenho caixa. Se cair, a gente tem várias oportunidades. Se subir, maravilha. Eu sigo lucrando bastante. É o cenário do ganha-ganha? Podemos dizer assim. Podemos chamar desta forma. Com a manutenção do macro, tá tudo lindo. Luan, eu tenho 100% em caixa porque eu fiquei morrendo de medo que o mercado fosse cair. Um DCA é sempre inteligente. Avalie com cuidado e entenda que, sim, você tem que ter os planos. Você tem que estar pronto para um cenário de baixa, seja ele qual for. E você tem que estar, obviamente, exposto para um cenário de alta. Isso é vital. Mas é importante você lembrar que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana com muitos lucros no bolso.